Nossa Senhora Desatadora dos Nós e São Francisco, oração poderosa para recuperar o que foi tirado. Você já sentiu que algo invisível está atrapalhando sua vida, roubando sua paz, sua saúde, seu dinheiro ou até mesmo a harmonia da sua família? E se existisse uma oração poderosa, capaz de desatar os nós que te prendem a essas dificuldades, protegendo você contra as forças que querem te derrubar? Neste vídeo, uma prece especial a Nossa Senhora Desatadora dos Nós e a São Francisco vai abrir caminhos para que tudo que foi tirado injustamente retorne, trazendo sabedoria, proteção e restauração completa. Fique comigo até o final e descubra como essa oração pode transformar sua vida de dentro para fora. Não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho, e assim fazer parte da nossa família em Jesus Cristo. Vamos começar! Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Mãe Santíssima, Nossa Senhora Desatadora dos Nós, Virgem pura escolhida entre todas, e tu, São Francisco, exemplo vivo da humildade e da paz verdadeira que brota do coração que crê com inteireza, escutai este clamor que brota das profundezas do meu espírito. Não é um clamor de revolta, mas um apelo legítimo por paz, por libertação e por clareza. Nesta prece, carrego a dor silenciosa de ver os laços mais sagrados do sangue sendo corrompidos por algo que foge ao alcance das mãos e da lógica humana. O que me move agora não é apenas o desejo de proteção, mas o anseio sincero por ver restaurada a tranquilidade em meu lar, onde deveria habitar apenas o afeto, o respeito e a estabilidade emocional entre aqueles que partilham do mesmo nome, da mesma origem e da mesma história. Sinto, no íntimo, que há uma influência pesada, escura, como se alguém alimentasse com inveja e má intenção um espírito de divisão e caos, semeando discórdias em silêncio, sorrindo por fora e tramando por dentro. Ó Mãe querida, que não desiste diante de nenhum nó, que atravessa os séculos desatando aquilo que parecia irremediável, lança teu olhar sobre esta situação que foge ao entendimento humano. Que aquilo que foi lançado com o intuito de enfraquecer os vínculos familiares, aquilo que pretende confundir os pensamentos e alimentar desentendimentos, perca agora toda sustentação espiritual. Intercede, com tua autoridade materna, diante de Deus, para que tudo que foi direcionado por quem deseja o mal se desfaça sem alarde, sem barulho, sem necessidade de confronto, mas com a serena ação da verdade que não precisa gritar para ser firme, e da luz que não precisa justificar sua presença, apenas brilha. São Francisco, que viveu com o mínimo, mas teve em si a maior de todas as riquezas, tu que caminhavas entre os homens sem apego a disputas e rivalidades, entra comigo neste pedido que carrego. Aquele que trama nas sombras, que sussurra mentiras, que alimenta rancores e rivalidades em nome de caprichos pessoais, seja agora parado pelo agir do alto. Que tudo o que se tentou projetar para causar confusão, afastamento, mágoas irreparáveis, seja agora totalmente neutralizado pela presença divina que nem precisa ser anunciada, pois onde Deus chega, tudo que não vem dele se cala. Virgem Santíssima, que conhece cada fio da existência humana, desata os nós invisíveis que amarram corações familiares com mal-entendidos que surgem do nada, com irritações que explodem sem razão, com rancores que nem têm mais origem, mas continuam alimentados como se fossem verdadeiros. Que esses nós antigos, herdados ou provocados, não encontrem mais espaço para se perpetuar. Que nenhuma energia que deseja alimentar o conflito encontre terreno onde se mantenha. Que cada olhar distorcido, cada palavra mal interpretada, cada pensamento contaminado por suspeita ou raiva, seja purificado pelo silêncio que restaura e pela paz que não depende de explicações. Não é a minha voz que tem peso diante do trono celestial, mas a tua, Mãe. Por isso, peço que te dirijas a Deus com a tua intercessão silenciosa, mas incomparável. Pede por mim com a tua sabedoria, pede com aquele olhar que tudo enxerga e que não se engana com aparências. Intercede como quem conhece os caminhos escondidos e sabe por onde passa o que tenta se esconder dos olhos humanos. E tu, São Francisco, homem da simplicidade verdadeira, homem que falava com os pássaros porque já tinha compreendido o mistério da paz interior, caminha espiritualmente pela minha casa.
Passa por cada canto onde há lembrança de briga, marca de palavras duras, feridas que ainda não foram cicatrizadas. Passa pela mente de cada familiar que foi afetado por esses ataques invisíveis. Que a tua presença espiritual leve consigo a leveza do perdão, a compreensão que aquieta os julgamentos, o equilíbrio que impede reações desnecessárias. Peço que sejam cortados agora os vínculos ocultos com quem deseja o caos. Que aquilo que foi dito em segredo contra mim e contra os meus encontre agora uma barreira espiritual intransponível. Que os nomes que foram pronunciados com veneno na língua não ecoem mais nos céus. Que tudo que foi consagrado ao mal para trazer ruína, confusão e distanciamento entre os meus, volte ao pó de onde saiu, sem jamais encontrar espaço em nossas vidas novamente. Mãe de misericórdia, que és paciente com os que ainda vivem aprisionados em escolhas tortas, também olha para aquele que se deixou consumir pelo ódio ou pela inveja. Que ele, mesmo que não compreenda o alcance do que fez, seja impedido de continuar. Que os caminhos por onde tenta agir contra mim e os meus sejam selados com a luz do Espírito Santo, e que nenhum intermediário espiritual aceite carregar mais nenhuma dessas intenções contrárias à paz familiar. São Francisco, que sabia reconhecer a presença de Deus até nos momentos de provação, faz com que eu também reconheça, sem dúvida, que mesmo nas situações mais difíceis, há propósito e presença divina. Que eu não me deixe contaminar pelo medo, pela angústia, nem pela vontade de revidar. Que a minha proteção esteja firmada no silêncio dos que confiam, na serenidade dos que sabem quem os guarda, e na sabedoria dos que não desperdiçam energia com quem já não pode tocar. Que toda maldição lançada contra meu nome, meu lar, meus vínculos e minha estabilidade seja agora completamente quebrada pelo poder que vem do alto, por meio da intercessão de quem caminha entre os céus e a terra com autoridade espiritual. Que a paz retorne, não como um momento passageiro, mas como estado permanente, estabelecido pela justiça divina e resguardado pela mão que tudo vê, tudo pesa, tudo sabe, tudo organiza com sabedoria absoluta. Ó Mãe que desata o que ninguém mais consegue, desata tudo que o inimigo amarrou em silêncio. Desata as manipulações, os laços ilusórios, os pensamentos confusos, os sentimentos artificiais. E São Francisco, pacificador sem espada, ensina minha alma a permanecer firme mesmo quando tudo parece desabar, pois a sustentação que vem de Deus não depende das circunstâncias nem das aparências externas. Agora e sempre, seja feita a vontade do Altíssimo, e que essa vontade traga o equilíbrio, a harmonia e a libertação definitiva sobre tudo que ainda tenta nos dividir. Mãe Santíssima, Nossa Senhora desatadora dos nós, Senhora de silêncio profundo e olhar que penetra onde a visão humana não alcança, vem em busca da tua intercessão, sem alarde, sem desespero, mas com a firme convicção de que tua presença atua onde os olhos dos homens não veem, onde as mãos não tocam, onde os médicos não alcançam. Trago diante de ti esta angústia que não se explica facilmente, este mal-estar persistente, esta perturbação que consome por dentro, minando a saúde, sugando o ânimo, tentando fazer com que o corpo se dobre ao peso de algo que não tem origem apenas na carne. Não falo apenas de doenças que se mostram em exames, que se nomeiam com diagnósticos e prazos. Falo do que ataca por vias ocultas, do que se alimenta de inveja, de rancor e de intenções baixas que partem de quem caminha pelas sombras. Há alguém que deseja minha queda, alguém que não suporta minha existência íntegra, alguém que, em silêncio, faz votos contrários, projeta males, deseja que a enfermidade tome conta do meu corpo como castigo por simplesmente estar de pé, vivendo, caminhando, respirando. Este alguém, guiado por um veneno que não escolhi provocar, tenta abrir caminho para a dor por meios que não se veem, tentando atingir onde a fé se sustenta, onde o equilíbrio se mantém. E por isso me volto a ti, Mãe Santíssima, com os olhos da alma voltados para teu manto que tudo cobre e protege, pedindo que intercedas diante de Deus, para que aquilo que foi lançado contra mim, de forma direta ou oculta, não encontre espaço, não se mantenha ativo, não permaneça agindo sobre minha saúde. Que toda palavra maldita, todo pensamento torpe, toda prática oculta, todo desejo doentio que tenha sido dirigido contra meu corpo, minha estabilidade interna,
minha resistência física e espiritual, se perca agora no vazio, sem direção, sem apoio, sem energia para continuar. Santa Mãe, tu que és invocada por tantos em momentos extremos, quando a ciência já não tem mais respostas, quando o corpo já não responde como antes, quando o medo sussurra que tudo pode piorar, visita com teu olhar misericordioso cada parte do meu organismo. Caminha espiritualmente pelos espaços invisíveis onde se escondem os sintomas estranhos, os incômodos sem nome, as dores que surgem e desaparecem sem explicação, como se algo quisesse ocupar esse templo que é meu corpo com a intenção de enfraquecer, desestabilizar, diminuir. E clamo também a ti, São Francisco, servo humilde que amava todas as criaturas e reconhecia em cada uma delas a presença do Criador. Tu que compreendias o equilíbrio natural de tudo aquilo que foi criado para o bem, vem caminhar espiritualmente sobre esta situação. Tu que desprezaste o luxo, mas vivias cercado de paz, passa diante deste mal silencioso e impede que ele continue agindo. Onde houver desequilíbrio provocado por mãos e mentes que desejaram o adoecimento, que tua presença apague esses rastros. Onde houver fraqueza sem explicação, que tua intercessão traga o retorno da vitalidade. Onde houver angústia física ou espiritual causada por palavras e pensamentos alheios, que a serenidade reine de novo, sem necessidade de ruídos ou justificativas. Ó Virgem Santíssima, há males que não surgem do acaso. Há adoecimentos que não se explicam apenas com remédios. Há males que ganham entrada pela porta da inveja, pela janela do rancor, pelas brechas que se abrem quando alguém deseja secretamente ver o outro limitado, curvado, calado pela dor. Por isso te peço que feches essas portas. Que teu manto cubra cada entrada por onde esse mal quis entrar, e que não reste espaço para a permanência de nada que não venha do alto. Mãe querida, mesmo que as dores sejam silenciosas, mesmo que os sintomas venham e vão sem avisar, mesmo que as consultas não mostrem nada, mesmo que a ciência não encontre uma resposta clara, tu sabes. Tu vês. E Deus, que tudo conhece antes que seja dito, age conforme a verdade, e não conforme a aparência. Por isso, peço que teu apelo junto ao Altíssimo seja por equilíbrio, por renovação e por purificação completa deste corpo que carrego e que agora se encontra alvo de interferências externas, não apenas físicas, mas espirituais, carregadas de intenção negativa, movidas por quem não deseja minha paz. São Francisco, que não buscava o confronto, mas vencia sem disputar, entra também em minha realidade e atua onde não tenho alcance. Aquele que tem me desejado adoecimento, aquele que, com palavras não ditas em público, mas gritadas no oculto, quis que meu corpo enfraquecesse, seja agora impedido de prosseguir. Que sua intenção se perca no vazio e que todo instrumento usado para esse fim se torne ineficaz. Que sua influência negativa não encontre mais espaço para atuar e que minha saúde, mesmo que tenha sido abalada, se reerga sem alarde, sem a necessidade de testemunhos públicos, mas com a simplicidade de quem sabe que Deus agiu. Ó Mãe, nos lugares mais profundos onde só o Espírito Santo consegue visitar, entra e age. Que tudo aquilo que me adoece sem causa aparente, que me faz acordar sem ânimo, que tenta me fazer acreditar que estou sendo vencido, seja agora retirado de mim, não com violência, mas com a suavidade da presença divina que põe tudo no devido lugar. Que nenhuma energia contrária se sustente. Que nenhum nome citado contra mim mantenha peso. Que nenhuma vela acesa em nome da minha queda continue tendo efeito. Que nenhuma palavra maldita tenha mais eco sobre minha existência. Que nenhuma sombra enviada sobre meu corpo continue pairando. São Francisco, que cantava a beleza da criação mesmo nos momentos de dor, faz com que, mesmo diante da enfermidade, minha confiança não se perca. Que, ainda que o corpo esteja abatido, o espírito permaneça firme. Que minha saúde, mesmo abalada, reencontre seu ponto de equilíbrio. Que toda energia contrária, mesmo que disfarçada de boa intenção, não encontre mais lugar. Que o nome de Deus seja glorificado não pelo que sofri, mas pelo que superei com fé. E que, por fim, tudo aquilo que partiu do meu pior inimigo com a intenção de me ver ruir, que tenha sido lançado com ódio ou com desejo de vingança,
retorne ao nada sem tocar mais nenhum espaço do meu corpo, da minha mente, do meu campo espiritual. Que minha saúde se restabeleça com serenidade. Que tudo que me pesa sem explicação desapareça em silêncio. Que a tranquilidade volte a ocupar cada parte de mim. Com a intercessão de Nossa Senhora Desatadora dos Nós, com o amparo silencioso de São Francisco e com o olhar atento do Deus que tudo vê, que a libertação se faça presente, sem espetáculo, sem ruído, mas com a firmeza de quem sabe que nada permanece diante da presença do que é puro, verdadeiro e eterno. Santíssima Mãe, Nossa Senhora Desatadora dos Nós, cuja delicadeza não esconde a profundidade de teu poder diante dos mistérios ocultos que pesam sobre a vida dos homens, acolhe esta prece feita em silêncio, nas sombras do entendimento humano, mas carregada de urgência e verdade. Dirige teu olhar puro e sereno à situação que aflige o meu coração, pois carrega um peso que não se traduz apenas em palavras. Trata-se de algo que atinge o centro das responsabilidades que a mim foram confiadas, aquilo que diz respeito ao sustento, à administração justa e à capacidade de preservar e multiplicar os recursos com sabedoria, diante de um cenário onde se percebe a intenção alheia de minar, desviar e consumir tudo aquilo que com trabalho, inteligência e fé foi construído. Clamo pela tua atenção porque existe um inimigo que deseja secretamente minha ruína, que se alimenta da ideia de me ver falhar, de me ver rodeado por necessidades, de assistir em silêncio meu desfalecimento financeiro, sorrindo por dentro diante de cada perda. Esse alguém, que me persegue sem que eu tenha provocado, se esforça para desestabilizar o que construí. Alimenta desejos escuros contra mim, projeta confusão em minha capacidade de decisão, tenta influenciar os caminhos por onde circulam os frutos do meu trabalho para que esses recursos desapareçam sem explicação, escorram por entre os dedos, se dispersem antes de cumprirem seus propósitos. Não se trata apenas de ganhos, de somas acumuladas, mas da sabedoria que preciso manter viva em mim para administrar com clareza, agir com discernimento e defender aquilo que foi alcançado com trabalho justo e consciência limpa. Essa sabedoria que não nasce do instinto nem apenas do cálculo frio, mas do equilíbrio entre ação e prudência, entre ousadia e silêncio, entre iniciativa e discernimento. Essa sabedoria que ilumina quando tudo parece nebuloso, que ensina a dizer sim e não com precisão, que identifica armadilhas mesmo quando disfarçadas de oportunidade, que detecta onde a mão do inimigo se aproxima sorrateira, tentando abrir brechas para o desperdício, para a queda, para o descontrole. Nossa Senhora, que lida com os nós mais complicados da existência humana sem julgar, mas com autoridade, estende tua presença sobre minhas decisões, sobre meus contratos, sobre cada conversa que trata de valores, cada negociação, cada promessa, cada escolha. Onde houver falsidade, que fique evidente. Onde houver intenção de me enganar, que se revele por si. Onde houver armadilha, que a tua proteção me faça desviar antes que seja tarde. Que minha mente esteja limpa de confusões plantadas por terceiros. Que nenhum conselho distorcido encontre acolhida em meu pensamento. Que nenhuma palavra dita com falsa intenção consiga alterar minha capacidade de decidir com clareza. Peço também a presença de São Francisco, não por ser um homem de bens materiais, mas por ter sido exemplo de lucidez espiritual, por ter entendido a essência do que realmente importa e, por isso mesmo, não se deixava iludir por acúmulos ou aparências. Que ele interceda para que eu saiba discernir o valor real das coisas, para que a sede de ganhar não me cegue, e para que o medo de perder não me paralise. Que o dinheiro seja visto com a lucidez que merece, nem como Deus, nem como veneno, mas como instrumento que precisa ser cuidado, protegido e utilizado com sabedoria, sem apego, mas também sem descuido. Porque o que hoje venho buscar nesta oração não é acúmulo sem sentido, mas a capacidade de manter o que foi confiado a mim, de ver multiplicado o que me cabe, e principalmente, de impedir que mãos alheias, movidas por inveja ou rancor, consigam tocar o que construí. Que aquele que deseja ver meu dinheiro escapando, se frustre. Que aquele que planeja minha falência silenciosa, tropece nas próprias intenções. Que aquele que tenta manipular os ventos para que as portas se fechem, encontre todas trancadas diante de si.
Que minha atenção se mantenha desperta diante de cada decisão financeira. Que minha intuição esteja afiada diante de cada proposta. Que minha prudência seja firme diante de cada armadilha disfarçada de oportunidade. Que a organização tome o lugar da desordem. Que a estratégia substitua o impulso. Que o entendimento me guie, mesmo quando o cenário pareça confuso. E que todo desejo de falência lançado contra mim se transforme em bênção inesperada, não por vingança, mas para que fique claro que quem confia em Deus não depende da boa vontade de ninguém. Nossa Senhora desatadora dos nós, tua ação é silenciosa, mas irreversível. Onde chegas, aquilo que estava retido se solta, aquilo que estava perdido se encontra, aquilo que estava corrompido se restaura. Peço que caminhes por entre os laços que cercam minha vida financeira e desfaças o que impede o fluxo natural das oportunidades, a clareza nas escolhas, a permanência do que é justo. Que cada nó feito pelo inimigo em meus negócios, em meus contratos, em meus planejamentos, se desfaça sem barulho, apenas com tua presença. Que aquilo que me foi tirado por meios ocultos ou desleais, seja restituído sem escândalo, sem disputa, com a naturalidade de quem tem o direito garantido pelo céu. E São Francisco, caminha também diante de mim em cada passo dado no campo profissional, nos investimentos, nas relações comerciais. Mostra os atalhos disfarçados, os falsos aliados, as intenções não ditas. Sopra sabedoria sobre minhas ideias, firmeza sobre minha postura e discernimento sobre minhas escolhas. Que minha palavra seja clara, que meu ouvido não se feche à verdade, que meu olhar não se distraia com promessas vazias, e que minha conduta permaneça justa, mesmo quando pressionado a agir de outro modo. E se houver armadilhas lançadas no oculto, rituais contra meu progresso, palavras proferidas contra meu nome, consagrações feitas para limitar meus recursos ou desviar minha prosperidade, que tudo isso perca agora qualquer contato com minha vida. Que a mão que tentou tirar, não consiga mais alcançar. Que a mente que tentou manipular, não consiga mais influenciar. Que o nome que foi usado para maldição, seja agora cercado de proteção, selado com justiça e iluminado por discernimento superior. Que cada passo a partir de agora seja guiado com clareza. Que cada decisão reflita equilíbrio. Que nenhuma ação precipitada me desvie daquilo que me sustenta. Que minha administração financeira, mesmo imperfeita, seja amparada por sabedoria que não se aprende apenas com livros ou conselhos humanos, mas que brota de uma conexão viva com Deus, nutrida pela oração, protegida por teu manto, e confirmada pela intercessão daqueles que vivem em plena sintonia com o alto. E que, acima de tudo, minha paz nunca dependa apenas de saldo, de bens, de posses, mas que essas coisas estejam sob meu cuidado com firmeza e inteligência, não para exibição, mas para segurança. Que meu inimigo, por mais que tente, não consiga mais acesso, nem por portas abertas, nem por brechas deixadas. Que tudo esteja selado por tua proteção, Maria. Que tudo esteja preservado por tua intercessão, São Francisco. E que a minha sabedoria financeira, a partir deste momento, seja afinada com a visão de Deus, aquele que vê o que os homens escondem e protege o que tem valor eterno. Nossa Senhora desatadora dos nós, Mãe de sabedoria silenciosa e de presença que tudo alcança mesmo sem ruído, venho, como um filho que conhece a gravidade do que vive, com o coração marcado por perdas que não foram causadas por distração ou descuido, mas por ataques intencionais, frios, programados por alguém que me tem como alvo. Diante de ti, Mãe, não trago apenas mágoas ou recordações amargas, mas uma realidade concreta. Aquilo que era meu foi levado por mãos que nunca desejaram justiça. O que construí com sacrifícios visíveis e invisíveis, aquilo que me cabia por direito, foi desviado, arrancado, usurpado. E quem fez isso não agiu por necessidade, mas por desejo de ver minha ruína. O inimigo que se levantou contra mim não se contentou em desejar minha perda. Ele agiu, planejou, arquitetou, se escondeu por trás de máscaras e conveniências, usou brechas, confiou na impunidade e agiu como se o céu não assistisse. Mas agora,
Trago diante de ti este clamor que não busca vingança, mas justiça. O que me foi tirado não pode permanecer com aquele que tomou. O que foi arrancado de mim precisa retornar, não por vaidade, mas porque era fruto do que construí com trabalho limpo, com escolhas conscientes, com noites acordado, com renúncias que ninguém viu. Muitas dessas perdas ainda estão diante de mim em lembranças que não se apagam, bens desviados, relações destruídas, oportunidades perdidas, portas fechadas por mãos escondidas, sorrisos falsos que encobriam planos escuros. Trago tudo isso, sem esconder a dor, mas também sem deixar que ela me consuma. Porque sei que a tua intercessão não é indiferente aos que sofrem injustiça. Sei que teus olhos veem o que o mundo não reconhece. E confio que teu agir começa no silêncio, mas termina com restituição verdadeira, mesmo que os caminhos pareçam longos. São Francisco, servo fiel do Altíssimo, cuja vida foi marcada por uma entrega total ao bem maior, também dirijo minha prece a ti. Com teu coração puro e tua sensibilidade rara diante das misérias humanas, acolhe esse pedido. Sabes bem que o que foi arrancado de alguém de maneira injusta não se perde no vazio. Há um peso sobre quem toma o que não é seu. Há um julgamento que não tarda. E o que agora peço é que o que é meu retorne para minhas mãos. Que aquilo que me cabe reencontre o caminho de volta. Que cada bem, cada oportunidade, cada valor, cada relação que foi destruída ou desviada por influência do meu inimigo, volte à minha realidade sem confusão, sem interferência, sem resistência. Nossa Senhora, que lidas com os laços invisíveis que prendem destinos, que desfazes tramas ocultas que amarram vidas, caminhe agora por entre os caminhos trilhados por aquele que me tirou o que era meu. Que os rastros deixados por ele sejam identificados pela justiça divina. Que o que foi ocultado venha à tona. Que o que foi desviado encontre bloqueio. Que o que foi consumido por cobiça, inveja ou mentira, não se mantenha onde está. Que nenhum disfarce sustente mais o que foi conquistado com engano. Peço que toda trama feita contra mim, toda manipulação financeira, toda mentira contada para me afastar de oportunidades, todo prejuízo causado propositalmente, seja revertido. Que cada recurso que saiu das minhas mãos injustamente, que cada contato que foi corrompido para me afastar de portas abertas, que cada tentativa de me limitar encontre agora uma resposta vinda do céu. Que a restituição aconteça não apenas em partes, mas em totalidade. Que a vida me devolva o que foi desviado por ação alheia, e que eu possa, novamente, tocar o que um dia me pertenceu, com tranquilidade, sem receios, sem disputas, mas com a certeza de que fui ouvido. São Francisco, que desprezava riquezas, mas conhecia o valor da justiça, acompanha este momento de minha vida com tua intercessão junto a Deus. Que tudo aquilo que o inimigo usou para se beneficiar às custas da minha dor perca agora sua sustentação. Que a raiz de sua mentira, de sua inveja, de sua manipulação, seque sem aviso. Que sua satisfação com minha perda seja interrompida pela restituição silenciosa, inesperada e precisa, que vem do alto. Que ele veja que Deus não se cala diante de quem é prejudicado por maldade. E que entenda, sem castigo, mas com clareza, que o que não lhe pertence não pode durar em suas mãos. Nossa Senhora desatadora dos nós, tantos já provaram da tua intervenção. Tantos que já não tinham esperanças viram, pela tua ação, o que parecia perdido ser recuperado. Eu também creio nessa possibilidade. Não porque mereça mais do que os outros, mas porque fui alvo de injustiça. E tu, Mãe, não passas indiferente diante da injustiça. Quando te chamo, não faço por desespero, mas por certeza de que és presença que restaura. Vem comigo por entre os rastros dessa dor. Toca cada situação que ainda carrego como peso, como buraco não preenchido. Que aquilo que me foi tomado seja devolvido com a integridade que antes possuía, sem mácula, sem alteração, com o mesmo valor ou ainda maior. Que os caminhos por onde se foi o que era meu se fechem para os que desejam usurpar. Que os caminhos por onde retorna estejam abertos, livres, abençoados. Que a volta de tudo que me foi tirado não seja marcada por conflito,
mas por verdade. Que os olhos que precisam enxergar sejam abertos. Que os corações que precisam ceder sejam tocados. Que nenhuma resistência se mantenha. Que nenhuma mentira continue sustentando o que já não deveria estar em posse alheia. E se algo me foi tirado não apenas com mãos humanas, mas com rituais, palavras ditas em oculto, ações espirituais contrárias, que tudo isso agora perca contato com minha vida. Que nenhuma energia usada contra mim para me empobrecer, para me desestabilizar, para me ver humilhado, se mantenha ativa. Que toda consagração feita para minha falência, todo feitiço lançado para desorganizar meus caminhos, toda palavra lançada para interromper meu acesso ao que me pertence, seja esvaziada neste instante pela intercessão de quem tudo vê com misericórdia, mas também com justiça. São Francisco, não me interessa apenas o retorno dos bens, mas também da paz. Que ao recuperar tudo o que foi tirado, eu reencontre também a tranquilidade interior, o silêncio no coração, a estabilidade que foi perdida junto com os valores materiais. Que a restituição venha acompanhada de lucidez, de sobriedade, de equilíbrio. Que não me torne refém do que perdi, mas testemunha de que nada se perde definitivamente quando Deus decide agir. Nossa Senhora, sê minha aliada neste processo. Que cada palavra dita contra mim perca o rumo. Que cada nome usado para confundir meu caminho se apague. Que cada mentira contada para prejudicar minha imagem se desfaça. Que cada intenção oculta seja desmascarada. Que eu não precise me justificar diante de ninguém, mas que minha vida fale por si. Que minha restituição seja silenciosa, mas visível. Que minha estabilidade seja retomada com dignidade. E que o inimigo que tentou tirar minha base, minha esperança, minha paz, veja que aquele que tem fé nunca fica de mãos vazias por muito tempo. Que Deus, por meio da tua intercessão, Nossa Senhora desatadora dos nós, e pela presença intercessora de São Francisco, faça retornar para mim tudo que foi perdido por causa da injustiça. Que esse retorno seja definitivo, protegido, abençoado. E que a paz reine onde antes havia ausência, desequilíbrio e tristeza. Que eu recupere não apenas bens, mas a confiança de que estou guardado por mãos que nada nem ninguém pode deter. Em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador e Redentor, que assim seja, hoje e sempre. Amém.